A paz do Senhor Jesus Cristo. Queria começar agora um estudo junto com vocês, chamado A Graça Devolvendo os Sentidos Espirituais. Como é um tema longo, eu creio que essa vai ser a parte 1, depois nós continuamos, né? Importante nós meditarmos nesse tema. Em Hebreus capítulo 11, versículo 26 e 27, diz assim: Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, dos que os tesouros do Egito, pois olhava para a recompensa. Pela fé deixou ele o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém? É a comunhão com o Senhor que vai abrindo os nossos olhos espirituais. Adão e Eva ouviram da serpente uma mentira, que se eles comessem o fruto, seus olhos seriam abertos. E os olhos espirituais se fecharam. O homem morreu espiritualmente, perdeu a percepção de Deus, do amor de Deus. Perdeu a percepção espiritual e caiu da dimensão do espírito para a dimensão da alma, onde é afetado pelo que vê, pelo que sente, pelo que olha, toca, pelos sentidos físicos. Por isso que o Senhor diz em 2 Coríntios 5,7 que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. O Salmo 41,12 diz assim: Quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me colocas diante da tua face para sempre. Você está vendo o que a graça faz? Como diz em Isaías 54, que já recebemos o pagamento dobrado pelos nossos pecados. O sangue nos perdoa e o Espírito Santo nos santifica para não apenas sermos perdoados do passado, mas agora temos um novo comportamento milagroso. Não pelo esforço, pela culpa, mas pelo poder de Deus. Aqui nesse versículo diz: Quanto a mim, tu me sustém na minha integridade. Quem é que nos mantém íntegros? É o sangue de Jesus. Lá em Apocalipse diz que eles estavam diante de Deus por causa do sangue de Jesus nas suas vestes, foram lavadas pelo sangue. E quem é que nos coloca diante da face de Deus? Quem é que abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais? Quem é que nos dá um coração de fé? É a presença do Espírito. O Espírito Santo nos leva para a dimensão da palavra. São regiões celestiais, a dimensão do Espírito. Em Efésios 1,3 diz assim: Bendito o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, tudo que é verdadeiro está no Espírito, na dimensão invisível. E quem é que comunica isto? É o Espírito Santo, através da nossa comunhão diária com Deus, com a palavra e com os irmãos cheios do Espírito Santo. O que vemos que os sentidos vão sendo abertos assim, pela graça. Aqui o que nós estamos vendo é que tudo foi concedido no Espírito. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 12, fala que o Espírito Santo ele nos revela. Tudo é que nós recebemos nesse Novo Testamento, a herança que nós temos pela morte e ressurreição de Cristo. Aqui nós vemos então que Moisés ele conseguiu abrir mão de tudo, do pecado, das riquezas ilícitas, porque ele percebeu que Deus, o seu amor, era melhor do que tudo. Essa percepção de Deus faz com que não só ele seja visto como maior do que os nossos problemas, sabe? Isso é fé. O que é fé? É conseguir ver Deus maior que os seus problemas. Mas a adoração é ver Deus melhor do que o pecado. Isso é maravilhoso, queridos. Em Hebreus 12,2 diz assim: olhando fixamente, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, ele é o autor e consumador. Lá na cruz ele concretizou, enviou o Espírito Santo, que está agora edificando, esclarecendo e vitaminando a nossa fé, para depois fluir através de nós os dons, o fruto, a sabedoria, a presença do Senhor, né? É o que diz lá em João 7,38, rios fluirão do seu ventre. Esses rios que fluem do nosso coração saem através da nossa boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É a palavra que é a arma de vitória, a palavra dita com amor, em comunhão com o Senhor, para a glória dele. Quanto mais você fala a palavra, mais o seu coração é restaurado. O teu coração é afetado pelas tuas palavras. Isso cria uma atmosfera dentro e fora de você. E 2 Reis 6, 17 e 18 diz assim: Respondeu ele: Não tenhas medo, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Jeová, abre os olhos, para que veja. E abriu Jeová os olhos do moço, e viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo,
ao redor de Eliseu. Então aquele jovem estava assustado porque o exército da Síria tinha cercado a cidade para tentar matar Eliseu, porque Eliseu, tudo que eles armavam contra Israel, Eliseu tinha a revelação de Deus e ia lá contava para o rei, e eles perdiam a batalha, a Síria perdia a batalha. Então eles falaram, vamos matar o profeta, que aí ninguém fica sabendo de nada e a gente destrói a nação. Mas quando vieram destruir Eliseu, ele estava tranquilo, mas o jovem que estava com ele estava assustado por ver tantos inimigos ali. E aí Eliseu disse, calma, e orou, e viu que havia mais anjos e cavalos de fogo, carros de fogo, do que havia inimigos no visível, né? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Sabemos que o Senhor está conosco. Por isso que Colossenses capítulo 3, do 1 ao 3, fala que assim que nós somos ressuscitados com Cristo, busquemos, pensemos e fixemos a nossa mente nas coisas eternas, no espiritual. Essa é a verdade. O que é o espiritual? É o que a Bíblia diz. É a mente de Deus, é a palavra de Deus. Isso é regiões celestiais. Isto é o que afeta o visível. A lei do espírito de vida afeta a lei do pecado e da morte, né? O que nós vemos é Paulo orando lá em Efésios capítulo 1, do 16 ao 19, né? Ele diz, olha, eu oro, eu dobro o meu joelho, oro por todos vocês, para que Deus lhes dê o espírito de sabedoria e revelação e abra os olhos do vosso coração, ilumine os olhos do vosso coração. Então, o coração do homem está fechado, duro, frio, insensível, desde a queda, os olhos do espírito. Aí o que vemos é que à medida que começamos a meditar na palavra, ter comunhão com Deus em adoração e ter comunhão com os irmãos, o Senhor vai nos ensinando como nos arrepender, como confiar no Senhor, como adorar o Senhor, como ter misericórdia daqueles que ainda não têm a luz do Senhor. E a luz vai brilhando em nós cada vez mais, como diz Provérbios 4,18. E essa luz que nos faz enxergar, porque o mundo está em trevas. Aquele que anda em trevas não sabe para onde vai. Mas à medida que a luz vai brilhando em nosso coração, o que acontece? Nós vamos conseguindo enxergar, né? Então, o mundo inteiro está em trevas, mas nós somos a luz do mundo, porque a luz brilhou em nosso coração. Paulo, quando começou a pregar a palavra, ele viu um homem que, lá em Atos 14, versículo 9 e 10, que quando Paulo começou a falar, ele olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé, porque a palavra é luz. Quando ela começa a entrar em você, você começa a ficar brilhando, você se destaca. A palavra gera fé, o rosto, o semblante muda. E Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. Como é que Paulo viu? Porque a palavra é luz e quando ela entra, ela começa a iluminar você, ela começa a mudar a tua maneira, o teu semblante, as tuas palavras, as tuas atitudes, né? O que nós estamos vendo então em Mateus 5,8 é bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí Paulo disse, levanta, e ele tinha fé. Paulo viu que ele tinha fé, ele levantou. Mateus 12:34 diz que nós não podemos falar coisas boas sendo maus, né? Provérbios 17:20 diz que o homem maligno não consegue achar o bem. O que está dizendo isso? Porque o coração do homem está em trevas desde a queda, endurecido como um diamante. Mas a graça vai amolecendo, limpando a lente do coração, à medida que nós meditamos, temos comunhão com Deus e com os irmãos, né? Corpo de Cristo, vai fluindo a graça. Todas as juntas e ligamentos, como diz em Colossenses 2,19. E aí, raças de víboras. Como é que você vai dizer coisas boas? Né? A Bíblia fala, a boca fala, o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de luz, o que vai sair pela tua boca, né? Então o que vemos é que o Senhor está nos transformando de dentro para fora, porque a religião só muda o exterior. Mas em Mateus 23:26 diz assim, ó, limpa primeiro o interior, e aí tudo por fora ficará limpo. O que vemos lá em Números capítulo 13, versículo 31 até o 33, quando Deus enviou 12 espias, que eram príncipes, cada um de uma tribo, mas 10 deles eram covardes e infamaram. Sabe o que é infamar a terra? Tirar a fama da promessa. Deus havia dado uma promessa, eles enfraqueceram a visão do povo quanto à realidade de Deus para com eles. Eles infamaram, disseram, não, lá tem gente mais poderosa que nós, tem gigante, é terra que devora homens. Então eles enfraqueceram a fé, eles tiraram a fé. A boca dele falou o quê? Trevas. A boca dele gerou medo nas pessoas, desânimo. Então isso foi um relatório ruim, um relatório baseado nos efeitos da queda. Eles ficaram falando, o coração estava cheio, eles estavam difamando, infamando, e por causa disso eles não entraram na terra prometida, porque eles confessaram as circunstâncias. Mas em Marcos 11:23-24 diz que aquele que crê no Senhor no coração e fala a palavra, muda as circunstâncias, porque aquela figueira secou desde a raiz.